Estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite e você já sabe que o programa de hoje trata de temas políticos de grande relevância, não só para o povo acreano, mas para toda a população brasileira. E como eu anunciei na abertura, vou bater um papo neste terceiro bloco do programa com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, desembargador Pedro Ranzi. O TRE sai a campo preparando os candidatos a vereador e a prefeito para que muitos saibam o que fazer quando chegarem às funções públicas e não declararem o que declarou o Tiririca. Se você não sabe o que um deputado faz, vote em mim que quando eu chegar lá eu te digo. O TRE está realizando amplos cursos para preparar os candidatos sobre as atribuições dos cargos, sobre prestação de contas e etc. O doutor Pedro Ranzi nos fala disso, nos fala também de outros temas, como a lei da ficha limpa, que terá julgamento no Supremo a respeito do seu mérito, já que está sub júdice hoje na mais alta corte do país. Doutor Pedro Ranzi, muito boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Tudo bem, prazer estar aqui, obrigado pelo espaço. Foi um dos fatos marcantes dessa última eleição, Tiririca dizendo, olha, eu não sei o que um deputado federal faz, mas vote em mim, quando chegar lá, eu digo. E como os partidos, muitos partidos, isso mostra na fala do Tiririca, que o seu partido não preparou para ser um gestor, um legislador. E na esteira desse problema que assola todas as siglas partidárias no Brasil, desembargador, o TRE faz sua parte, realizando os cursos preparatórios, cursos que não só ensinam os candidatos o que eles vão fazer como vereadores ou prefeitos, mas também ensinam todos os procedimentos de campanha, como prestação de contas, etc. Me fale um pouco a respeito da educação política, desembargador. Essa é uma falha do processo em si, né? Nós, pela nossa escola judicial eleitoral, e hoje comandado pela juíza Alexandrina Mello, e também nossos colegas da corte, temos ido à Praça de Castro e a Feijó, por enquanto, divulgando exatamente isso. O que será o vereador, a legislação, o que precisa para ser candidato, qual é o trabalho, qual é a função, e temos tido uma receptação, olha a palavra dele, estou com o criminal até agora, que sai 4 horas da tarde da Câmara, é uma recepção muito importante, das pessoas recebem bem essas nossas manifestações, porque realmente a corte, além de julgar os processos, a regularidade da eleição, julga a prestação de contas, e nesse ponto de preparar o gestor, eu tenho discutido com a presidência do Tribunal de Contas do Estado essa questão de ensinar o gestor, o prefeito principalmente, o vice-prefeito, os secretários, para que preste as contas. Temos diversos processos criminais. Arrecadação eleitoral, inclusive. A cuidar da gestão, que é importante, e a prestação de contas de recursos públicos, tanto dos partidos políticos quanto das campanhas eleitorais. O artigo 30A da 9.504 versa sobre isso, desembargador. Com certeza. Se eu não me... E outra coisa, no caso tanto do 41A, do artigo 41, do 30A da 9.504, sobre prestação de contas e administração de recursos, isso tem pegado muitos políticos em situação difícil, quando não sabem fazer justamente a sua prestação de contas, quando não sabem justificar um gasto, quando evidenciam o caixa 2 e aí caem. E essa sentença, nesses casos, desembargador, não cabe efeito suspensivo, não, é executada imediatamente, né? Exatamente. Tem diversos candidatos, inclusive não posso citar nomes, que pediram prorrogação de prazo para pagar esses montantes que foram condenados. E falhas na prestação de contas, e nós temos um controle interno, e o Ministério Público é rigoroso nisso, nós também, porque não podemos aprovar contas irregulares, pelo menos uma certa aparência, aprovar muitas contas com ressalvas, que passa, raspando na trave, mas passa. E isso, o que nós queremos que realmente os recursos da campanha política, ou do pleito eleitoral, sejam devidamente prestados com clareza e tudo mais. Já que a gente está falando desses assuntos, e o senhor me disse que voltou ainda há pouco da Câmara Criminal. Criminal. Muito bem, mas falando também do TRE, essas questões que a população quer saber. E o caso do deputado Walter Prado, como é que está a situação deles? O tribunal julgou, né? Eu tive que desempatar e agora
Tem outro processo contra ele, né? Contra, alguns processos ainda temos na pauta. Nós temos hoje só para... tem processos eleitos, de réus eleitos e não eleitos, e réus que não foram candidatos. Temos uma relação aqui. E processos em que estão, inclusive, um deputado do estado do Amazonas, que por via transversa da deputada Antônia Lúcia, né? Ele também está num processo, respondendo por um processo. Então temos 3 candidatos do estado do Acre pela 41A, um do estado do Amazonas, né? E 8 candidatos respondem pelo artigo 299. Né? Os 3 do Acre pela 41A são, pela ordem? Nós temos aqui a Antônia Lúcia, Denilson Segovia, o Silas e o Walter Prado. Walter Prado. Todos eles, aliás, ainda falta tramitação, isso ainda demora um pouco. Demora. A intenção é até final do ano nós liquidarmos esses processos. Final deste ano? Deste ano. Mas aí cabe recurso ao TSE? Cabe recurso, tudo cabe recurso. Tudo vai caber recurso. Tudo cabe recurso. Eis um dos problemas que a gente fala muito na reforma do judiciário, os elevados graus de recurso. Obviamente que tem que se respeitar o direito da ampla defesa do contraditório, mas no Brasil tem recurso demais. Isso é um problema para o nosso sistema judicial. E o programa Eleitor do Futuro, desembargador? Esse é outro programa que é importante, porque nós temos que acreditar nos jovens, acho que precisa renovação. E o TRE, no momento, está trabalhando na questão da educação, do preparar o candidato a candidato. E depois vamos partir para esse outro Eleitor do Futuro, Será esse outro programa, porque isso nós temos que investir no jovem que vai ser candidato, o jovem que é eleitor, que ele vote consciente. E no encontro que tivemos em Belo Horizonte, tanto a ministra Carmen Lúcia quanto o ministro Ricardo Lewandowski falaram da vontade, respeitar a vontade do eleitor. E o eleitor muitas vezes é jovem, ele vai por questões familiares, mas nós queremos que a vontade do eleitor seja respeitada. Né? Isso é importante que se coloque. E o eleitor do futuro é o futuro candidato, o futuro o gestor, é o futuro que nós temos. E nós temos que politizar, nós temos que ensinar o que é a democracia, o que é a Constituição. Preparar a próxima geração para que fique politicamente mais educada e se respeite a liberdade do eleitor. Porque no Brasil, infelizmente, nós vivenciamos um aspecto terrível da política, que é o fisiologismo, é o paternalismo, o clientelismo, e que se evidencia nas compras de voto aí por tantos lugares do Brasil, inclusive no nosso Acre. Desembargador, a lei da ficha limpa ainda está sob júdice no Supremo. Isso me preocupa muito, preocupa as pessoas que acompanham a vida política do Brasil, porque o ministro Luiz Fux, no meu entendimento de forma muito correta, aplicou o princípio da anualidade. E olha, não vale para as eleições de 2010. Mas agora o próprio Supremo também debate sobre a validade da lei para ser aplicada nas próximas eleições e a validade da lei em si. O senhor espera que o Supremo enterre a lei da ficha limpa ou que tenha a noção de que nasce de um clamor popular e faça valer para as próximas eleições? É uma boa pergunta. O clamor popular exigiu e exige o fim da corrupção. A lei da ficha limpa é uma lei que veio da vontade, veio das bases, veio da vontade popular. E nesse encontro em Belo Horizonte, inclusive, nós debatendo com o ministro, nós pedimos urgência na decisão da ficha limpa. Tem um caso do estado de Rondônia, onde a desembargadora Zelite, que é a presidente do TRE, ela teve que dar posse a contragosto de um candidato que tinha N problemas, mas que se quedou a decisão do Supremo e teve que dar posse a um candidato que tinha sido cassado pelo TRE. Então fica essa situação esdrúxula, vamos dizer assim, vale ou não vale, vale ou não vale, e traz com isso uma insegurança jurídica. Eu espero que o Supremo realmente tome a decisão validando a ficha limpa, né, a lei 11.000, a lei da ficha limpa, a lei da ficha limpa, e que com isso se traga essa segurança jurídica, o que não venha assim, candidatos que não preencham as condições necessárias a tomarem postos a cargos que não têm as condições, não merecem estar lá. Condições morais e éticas. Morais, todas. Exatamente. Agora, a gente falou ainda há pouco também, desembargador, sobre a criação do PSD. Aqui no Acre, o Tribunal Regional Eleitoral
avaliou as listas, inclusive fez um trabalho minucioso de avaliação das listas, e o partido foi aprovado no Acre. Mas o PSD de Gilberto Kassab e do Petercão enfrenta sérios problemas no TRE de São Paulo, que já apresentou, inclusive, denúncia do Ministério Público Eleitoral contra vários aspectos que eles apontam como ilegais no colhimento de assinaturas para o partido. Isso aconteceu já com outros partidos também, não é um fato novo, é bom que você que está em casa saiba disso. Vários partidos passaram por isso, gente assinar e, enfim, não constar ali quem era, ou colocar o nome de um morto, etc. Isso já aconteceu. Não é o correto, mas já aconteceu. E eu gostaria de saber do senhor, a regra, desembargador, é que para um novo partido ser criado, é preciso que pelo menos 5% do eleitorado, com base no resultado da última eleição para a Câmara dos Deputados, em 1/3 do país, seriam 9 estados, subscreva a criação do novo partido através de um abaixo-assinado. Lembrando que a Câmara Federal é a representação do povo e o Senado representa os estados. Desembargador, o senhor acha que o PSD pode ter problemas sérios de criação por conta dessas irregularidades? Vamos em parte, né? Primeiro, no Acre houve diversos questionamentos, vou falar aqui do julgamento em si, por parte do Ministério Público. E com certas razões, algumas razões do Ministério Público, não falando do Ministério Público, falando da votação em si, do que está publicado. E mesmo assim o seu relator, o doutor Maceto, rebateu essas alegações do Ministério Público, que rebateu exatamente nessas questões, mas que o número de votos necessário para a criação no estado do Acre estava aquém, estava além do necessário das assinaturas aprovadas, né? Isso é uma coisa, então nós julgamos com esses questionamentos do Ministério Público Eleitoral, do meu modo de vista procedentes, mas que o tribunal, e através do seu relator, que foi unânime, rebateu todas essas pretensões do Ministério Público, inclusive de uma dessas questões que está se trazendo das assinaturas. Então, com isso foi aprovado sem qualquer questionamento. Agora, no âmbito nacional, essas mesmas questões, nós temos que entender uma coisa mais longa um pouco. Num partido político novo, ao meu ponto de vista, ele vai dividir as forças. E, logicamente, tanto o DEM aqui no Acre, com outro partido, não lembro qual, parece que foi o DEM, se insurgiu também contra a criação do DEM, do PSDB. PSD. Até porque o PSD está tomando um bocado de gente do DEM. Então isso também é força contra forças. É verdade. Porque não interessa criar mais uma força política. Então esse é um fato que nós não podemos ignorar. E quanto mais for possível preterir essa criação desse partido, logicamente que interessa as forças até se acomodarem. Tem partido que faz a denúncia no TRE, por exemplo. Olha, o pessoal que está criando o PSD tem assinatura ali de defunto, verifica lá. Claro que esse partido não quer que se crie o PSD. Lógico, esse é um ponto. O julgador tem que analisar esses fatores também. Também, lógico. Então, nesse ponto de vista, eu acredito que a nova força vai readequar, vai trazer novas condições para o Estado, uma contraforça da situação que está aí, do atual partido que comanda o Estado. Mas, por outro lado, eu vejo essas questões são mais jurídicas, são mais questões de forças políticas mesmo. Mas eu acredito... No frigir dos ovos, o partido deve ser criado. Que eu entendo que há condições, sim, de criar os partidos. E eu vi a entrevista de um desses articuladores, o advogado do partido, dizendo que essas questões são até normais e que iriam expurgar, e com isso não impediria a criação do partido no nível nacional. Inclusive o PSD já quer começar a se articular com alianças para as eleições de 2012. Porque eles têm até o dia, agora daqui a um mês, daqui a poucos dias, para concluir essa criação do partido. Esse processo. Exatamente. Gente, infelizmente nosso tempo está estourado. Eu conversei aqui com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, desembargador Pedro Ranzi. Desembargador, muito obrigado pela sua vinda, viu? Obrigado. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Um prazer. No nosso Gazeta Entrevista. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.